Outra coisa que nós precisamos urgentemente é reconhecer o lixo que nós carregamos e nos livrar desse lixo. Pastora, você está me chamando de lixeira? Amados, antigamente, lá na época de Jesus, não havia asfalto, não havia ônibus, não havia metrô, não havia táxi, não havia veículo nenhum senão jumento, camelo, cavalo e pé. Mas grande parte dos cristãos andavam a pé, longas distâncias, em estradas esburacadas, empoeiradas. Quando você vê hoje filmes e fotos atuais lá de Jerusalém, você vê por lá, por aquelas bandas, que é muito seco, muita poeira, o ar lá é muito seco. Eles andavam muitas vezes pelo deserto, muita poeira, com aquelas sandálias abertas. E quando eles chegavam nas casas das pessoas, chegavam com seus pés imundos. E o anfitrião que estava recebendo a pessoa, era uma atitude de amor, pegar uma bacia e lavar os pés da pessoa. E Jesus fez isso quando ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, tinha que ser Pedro, chegou: não, o senhor não vai me lavar os pés. E aí Jesus falou para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro falou: então, já que para ter parte com você, Jesus, eu tenho que ser lavado, me lava tudo. Cabeça, lava tudo. E aí Jesus falou: você já foi lavado. Só preciso lavar os seus pés. Amado, quando nós nos convertemos, o sangue de Jesus nos lava o nosso coração, nos purifica. Não precisamos toda hora estar entregando a nossa vida a Jesus. Nós já entregamos, nós precisamos estar lavando a nossa mente com a palavra de Deus. Porque naquela época o que tinha contato com a poeira eram os pés. O que hoje tem contato com a podridão deste mundo? A nossa mente. Os olhos, entrada. Ouvidos, entrada. Diariamente os nossos olhos, nossos ouvidos, mesmo quando não queremos, estão expostos a verem e ouvirem podridões desse sistema maligno. E se nós não estivermos renovando a nossa mente com a palavra de Deus, a nossa mente vai ficar vazia. Não tem aquele ditado do mundo, que o mundo fala, mente vazia, oficina do diabo? É mais ou menos isso. Se você não renova a sua mente com a palavra de Deus, não se enche diariamente com a palavra de Deus, a sua mente fica vagando e se torna aberta e vulnerável às mentiras que são passadas através das novelas, dos filmes, até mesmo dos desenhos, piadas no trabalho, conversas no ônibus, no metrô. E aquilo vai rodeando a nossa mente como passarinhos que vão voando ao redor da nossa mente. Eles podem voar, mas você não pode deixar que eles façam ninho na sua mente. Os passarinhos voam, são as mentiras. Mas quando você renova a sua mente com a palavra de Deus, há uma proteção e esses pensamentos do mundo não conseguem fazer ninho. Por isso que fala que nós precisamos ter a mente de Cristo. Só é possível ter a mente de Cristo se nós nos encharcarmos da palavra de Deus para saber o que Jesus pensa. E por isso, nós precisamos reconhecer que diariamente nós precisamos nos livrar de lixos. Volta lá para Lamentações, capítulo 1, versículo 12 a 15. Lamentações, capítulo 1, versículo 12 a 15. Vou ler. Não vos comove isto,
a todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual a minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Aqui está falando de um caminho de dor por conta da desobediência. Está falando de uma aflição que Deus permitiu que viesse, porque escolheram andar na obediência, na desobediência. E andar na desobediência é escolher andar num caminho que gera dor. Continuando. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Aqui está falando de duas coisas. Está falando que quando nós escolhemos andar, viver em desobediência, rebeldia e indiferença a Deus e a palavra dele, nós abrimos guarda para que o fogo destruidor das trevas venha consumir até mesmo os nossos ossos. E fala também que nós abrimos guarda para que as redes emaranhadas das trevas venham prender, enlaçar os nossos pés, nos paralisar e nos fazer cair. Versículo 14. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas são entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daquele contra os quais não posso resistir. Aqui está falando de quando nós escolhemos andar em desobediência, em rebeldia, em indiferença a Deus e a palavra de Deus, nós nos colocamos debaixo do jugo e do peso do pecado e então enfraquecemos. Versículo 15. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. Aqui fala que o Senhor permitiu que houvesse dispersão dos valentes e esmagamento dos jovens, porque o povo estava colocando confiança na valentia humana, na honra, na juventude humana, na força do braço dos jovens. Eu dei uma pincelada, mas vamos esmiuçar mais isso. Nós precisamos reconhecer que ao rejeitarmos a vida, a presença, o relacionamento de intimidade, os ensinamentos, as correções de amor, a santidade e a genuína palavra de Deus, quando nós rejeitamos tudo isso, fazendo escolhas no decorrer da nossa vida que não estão de acordo com o coração de Deus, nós nos deixamos levar, primeiro, por um caminho de dor e constante desânimo. É aquela pessoa que só vive desanimada, só vive debaixo de dor, de angústia. O cristão passa por angústia, o cristão passa pela dor. Olha o verbo, ele passa, ele não para. Ele passa pela aflição, ele não morre na aflição. Ele passa pela dor, ele não morre na dor. Ele passa pela angústia, mas ele não morre na angústia. Ele passa pelo choro, mas ele não morre no choro. Ele passa pelo deserto, mas ele não morre no deserto. É bem diferente passar e paralisar, morrer, viver. O cristão tem promessa de Deus, que em Deus há renovação de ânimo, de vida em meio às dores. Quando você busca a Deus de todo o coração, no meio das dores, no meio do deserto, no meio das aflições, o seu ânimo é renovado, o seu fôlego de vida é renovado. Abre lá em Salmo 27. Volta um pouco. Salmo 27, versículo 14, olha o que diz. Salmo 27, versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor.
Quando você aprende a esperar no tempo de Deus, na forma de Deus, confiando que Deus não tarda e não falha. Essa história de que Deus tarda e não falha é mentira. Deus nunca tarda. Deus faz o melhor dele, no melhor tempo e na maneira melhor. O tempo de Deus não é o nosso. E a maneira de Deus não é a nossa. Nós somos muito limitados para entender qual é o melhor tempo e qual é a melhor maneira. Precisamos nos entregar totalmente a Deus e entender que quando entrar no descanso de Deus é ser fortalecido. Entrar no descanso de Deus, entregar e esperar em Deus, é crer que Ele vai fazer, que Ele é fiel e Ele vai fazer os sonhos dEle, a vontade dEle, o melhor dEle na nossa vida. Então nós não desanimamos, nós não recuamos, nós não paralisamos, mas nós prosseguimos para o alvo em Deus. Abre lá em João 16, Evangelho de João 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, fala assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus está falando. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflições, mas não vão desanimar, porque vão estar com os seus olhos em mim, que sou fiel para fortalecer, que sou fiel para dar alegria, que sou fiel para trazer paz, que sou fiel para sustentar, que sou fiel para alimentar, que sou fiel para te dar força para prosseguir. Quando nós também rejeitamos a Deus e a sua palavra, rejeitamos os ensinamentos de Deus, nós nos deixamos levar por uma fornalha de angústia incessante que destrói até os nossos ossos. Mas a promessa em Deus de que nós passamos pelas fornalhas, mas não somos nem queimados, nem destruídos. Abre lá em Salmo 4:1. Vai para o livro de Salmo. Salmo capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Só Deus pode trazer alívio no meio da angústia. Não é errado tomar remédio. Não é errado nem tomar remédio para dormir se for necessário por um tempo. Não é pecado. Errado é a dependência de. Você precisa ter Deus como fonte de alívio, como fonte de força, como fonte de alegria, como fonte de refrigério. Abre também em Salmo 50, ainda no livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15, olha o que diz. Diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. É Deus falando. Escuta, meu filho. Está passando por angústia? Está passando pelo dia de angústia. Não é uma vida de angústia, é dia de angústia. Invoca-me e eu te livrarei. Livrarei a tua alma de morrer na angústia. Então você vai me dar glórias por isso. Salmo 60, de 11 a 12. Salmo 60, de 11 a 12, diz assim: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Deus mesmo calca aos pés os nossos adversários. Deus pode usar o homem para nos abraçar, o ser humano. Deus pode usar o ser humano para nos dar um sorriso, para nos visitar,
para trazer alegria, divertimento ao nosso coração, para dividir vida, para nos socorrer financeiramente. Sim, Deus usa o ser humano, mas auxílio na alma, no dia da angústia, o socorro do homem não serve de nada. Só Deus pode livrar a alma da angústia.